embarcar numa história de amor e ódio. 217. Hoje eu tô a fim de pedir alguém na luna. Vamos lá. Tá? A cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Para um pouquinho aí. Hamlet faz parte da história? Não, ele é citado. Hamlet é um personagem de quem? Shakespeare. É aquele que fica com a caveira e fala ser ou não ser, eis a questão, né? Ele mesmo. Então ela cita, nesse caso, ele porque ele diz que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Isso para explicar o que ela sente em relação à cartomante, né? Ria, os homens são assim, não acreditam em nada. Pois saiba que eu fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Tá me vendo, né? Sorria. Isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já me disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber, tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ela ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, ficou só o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se as frentes. Ele, ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes. E por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma coprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção do Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Para um pouquinho aí, gente. Até agora, o que vocês entenderam? Não vou falar que nada que eu me mato, né? Eu não entendi nada porque eu estava copiando. Ah! Quem são? Oi? Pronto. Onde estamos? Não, a história começa da seguinte forma. Ela já tinha ido à cartomante e estava contando pro Camilo que ela tinha ido na cartomante. Quem seria o Camilo? Sem saber da história, quem vocês acham que seria o Camilo? Camilo, acho que é amigo dela. Amigo? Poxa, mas ela foi na cartomante para saber se ele ainda amava ela? E amigo, namorado, marido? Namorado, né?
Clóvis. Picante. Naquela época não tinha Ó, professor. O Professor. namorado dela. Só que tem uma outra pessoa aí. Vilela, o cara poderia ser casado com Vilela. Ela poderia ser. Bom, vamos lá. Os dois primeiros, Vilela e Camilo, eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu, Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, volta a Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados do Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Então já esclareceu nossa dúvida. Né? Por que se fala co-provinciana? Por que se fala província? Porque ainda era Brasil-colônia, mais ou menos. Né? Ainda para se estudar, se saía do Brasil para ir para Portugal. E ele foi para Portugal estudar e voltou de lá casado com a Rita, né, o Vilela, e pediu para mim, né, por favor, né, no encontro que eu tinha, né, escreveu, arruma uma casa para mim que eu estou voltando e eu quero me estabelecer. O amigo foi lá, alugou lá a casa para ele e ele foi morar com a mulher. Então, arranjou-lhe casa para os lados do Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor, exclamou o Rit, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos eternos. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Ele era advogado, né? Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fêmina, eis o que ele aspirava nela, e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela, mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí, as coisas. Agora, a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente. E de Rita, apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração.